Mateus 5:28. Eu quero que vocês reflitam comigo em Mateus 5:28. Quando Jesus estava ali falando sobre o que é adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu com ela. Que coisa que é essa? Que revelação que é essa? Eu, porém, vos digo, em qualquer que olhar para uma mulher com uma intenção impura, para qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Mateus 5:28. O que Jesus estava falando aqui? Jesus estava falando porque os fariseus, os religiosos, eles estavam cogitando a questão do adultério. O que é adultério? O que faz com alguém que adultera? E aí Jesus fala assim, eu vou mais longe. Você acha que adulterar é você ir lá e se deitar com outra pessoa? Eu te digo mais. Apenas de você olhar e ter a intenção de estar com aquela pessoa, no seu coração já é. Isso já aconteceu. Entendeu? No seu coração já é. E Deus é tão maravilhoso que isso serve para todas as coisas. Assim como eu faço uma coisa, eu faço todas as coisas. Então, se você olhar e desejar algo e tiver uma intenção e aí se ver praticando aquilo no seu coração, então já é. Isso serve para o bem como para o mal. Para o mal como para o bem. É uma lei espiritual. Então, na semana passada, nós falamos sobre o metaverso espiritual. A live tá aí salva, foi na terça-feira passada. Se você quer assistir, vai lá, assista. É um metaverso espiritual. É um metaverso que o metaverso lá do Facebook não é nada perto do metaverso espiritual. Quando você aprende a usar o metaverso espiritual, você entende a grandiosidade de Deus. E isso aqui, essa palavra, está correlacionada a essa. Se no seu coração você já acreditar que já é, então já é. Se você visualizar, se você desejar, a sua intenção ser forte, já é. Isso já aconteceu. Por que nós levamos as coisas negativas tão ao pé da letra e as positivas a gente duvida? Por que eu falo eu não sou criativa e de repente a minha cabeça tá criando um monte de coisa ruim? Por quê? Qual que é a chavinha que eu tenho que virar dentro de mim? Da decisão em acreditar. Então, a palavra aqui diz que se você desejar estar com alguém, em seu coração você já tiver essa intenção, já se ver, você já pecou. Então, muda, gente. Muda para o positivo. Se você olhar algo e tiver uma intenção positiva com aquilo, o seu propósito, você sentir no seu coração, já é. Isso já aconteceu. Entende? Faz sentido isso para vocês? Então, se eu pecar na minha mente, isso já é. Jesus falou isso sobre o adultério. E se eu cumprir o meu propósito já na minha mente, já é também. Eu já começo a viver aquela bênção. É o poder da visualização.
Quando você muda a sua visualização, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Isso quanto para adultério, quanto para preocupação e, por que não, para você visualizar as bênçãos já acontecendo na sua vida. Então, quando você muda a visualização, você muda a emoção, você muda a química. É isso que nós falamos sempre no Reprograme-se. Esse curso, esse grupo que eu tenho de mentoria fechado. E nos meus atendimentos individuais eu falo muito sobre isso também. Muda, eu treino, eu te ajudo a treinar essa nova visualização. Ela tá aí dentro. Os recursos estão aí dentro. O tesouro está aí dentro. Nós precisamos escavar e encontrar o tesouro que está aí dentro. Ele já colocou todos os tesouros aí dentro. Nós precisamos agora escavar. Pegar esse tesouro que está aí dentro de você e colocar ele, tirar ele dali de dentro e colocar ele para uso. Como? Nas minhas ações, nas minhas visualizações. Então presta atenção. Quando eu mudo a visualização, eu mudo a emoção. Quando eu mudo a emoção, eu mudo a frequência. Vocês conseguem perceber que tudo que nós fazemos tem uma frequência? Se essa frequência tá na neutralidade para baixo, os seus resultados vão ser assim. Empacado, emperrado, paralisado, andando para trás. Se a sua frequência está da média para cima, você começa a respirar. Quanto maior a sua frequência, tem um teste dos pensamentos, sabe? O teste do QP, que é o quociente de positividade. Quanto que é que sua mente está sendo sua amiga? Quanto que é que você está sabendo usar essa visualização? O poder da visualização, que é a sua fé materializada em imagens. Eu tenho fé, Luciana, mas se você não sabe usar as imagens, de nada vai adiantar. Nada. Você precisa ver isso já acontecendo. Você precisa sentir isso já acontecendo. Muitas vezes, isso, eu gosto muito de trazer essa ideia. Por que que eu senti essa missão, esse chamado para falar sobre crenças limitantes? Porque há 20 anos eu conheço um povo de Deus, o povo que vai na igreja e que parece que entra lá, entende alguma coisa, mas não... Sabe assim, não é que é por maldade, não é por maldade. Que não coloca em prática ou que não ativa a sua fé. É porque tem crenças que estão te limitando. Tem verdades que estão aí no subconsciente que te trava. Que na hora que você vai visualizar uma casa nova, um carro novo, uma profissão nova, uma transição de carreira, um desfrute. Tem pessoa que não sabe nem o que é desfrute. Eu era uma dessas. Eu até ia, até gostava, mas eu não conseguia desfrutar lá na hora. Minha mente ficava assim, um alerta, que não era para eu desfrutar. Então tem crenças ali. Então quando você começa a trabalhar nisso, você consegue visualizar mais, você consegue visualizar melhor, você consegue acreditar. Muitas pessoas falam assim, mas eu não sei visualizar, Luciana. Sabe, todos nós sabemos. Se você foi para algum lugar, viajar, passear, que você viu um monumento assim que te impactou. Ah, eu vi o Cristo Redentor, eu vi a Torre Eiffel, eu vi o Castelo da Disney, eu vi um monumento aqui em São Paulo que eu achei incrível. Você fecha os olhos e tenta lembrar dessa imagem. Tenta não, né? Quem tenta não consegue. Fecha os olhos e lembra dessa imagem. Você consegue lembrar da imagem? É isso. Isso é visualização.
Obrigada, lindo esse fundo. Obrigada, viu? E bom dia pra Nath, bom dia a todos que forem entrando aí. Então, olha só. Eu mudo a visualização, eu mudo a emoção. Quando eu mudo a visualização, eu mudo a emoção. E aí eu mudo a frequência. Essa frequência, essa atmosfera. Que pode estar negativa, pode estar neutra, que não, nada acontece. A média, a mediocridade. E nós somos treinados para média. Todos nós na escola fomos treinados para média. Faz sentido para você? Você foi treinado? Ah, mas tá na média, já passou. Por mais que os nossos pais falaram pra gente, não, mas olha, é mais que sua obrigação, você tirar um 10, você tirar um 9. Lá na escola eles falavam, ó, se estiver na média, tá bom. Então, quando você eleva essa frequência, como que eu faço para elevar essa frequência? Tem várias estratégias, várias. Eu sempre falo aqui sobre os hábitos salvadores de vida. Os hábitos salvadores de vida, eles ajudam a elevar a frequência. Que é a meditação, a oração, uma boa leitura. Água em abundância, muita água, porque o nosso corpo é água. Nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta a gente falar só, eu vou cuidar do espírito, eu só vou cuidar da alma, eu só vou cuidar do corpo. Nós somos um ser sistêmico. Precisa cuidar dos três. Se exercitar. Não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade, tá? Mas faça lá 5, 10 minutos todos os dias. Não tenho dinheiro, faz em casa. Faz em casa. Faz uma caminhada, faz. É decisão. Uma boa alimentação, não tem dinheiro, come salada, come fruta, come banana e maçã, que é uma delícia, banana, maçã, ovo, salada. Tenha uma boa alimentação. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Enquanto a gente ficar dando desculpa, a gente não vai ser bom em mais nada. Então, esses hábitos salvadores de vida nos ajudam a elevar a nossa frequência. Oração, meditação, uma boa leitura. Leia a Bíblia. A Bíblia é o livro comprovadamente que tem mais transformação, que causa mais transformação na vida das pessoas. As pessoas acham que é o fato de ter a Bíblia em casa, ou de se dizer católico, evangélico, alguma coisa, que isso daí já vai transformar a sua espiritualidade. Não vai. Só que não. Tem que ler. Por mais que você pegue um versículo e remoa ele a semana inteira, mas leia. Então, fazer exercícios físicos, palavras de afirmação. Assim como imagina a sua alma, assim você é. Vai lá, escreve, faz. Eu logo quando eu comecei a praticar, hoje eu já tenho isso entronizado dentro de mim. Mas muitas vezes eu vou lá e pratico. Eu tenho um poeminha que eu tenho aqui, um vídeo, né? Eu vou postar ele hoje. Vou postar algumas coisas hoje para nos ajudar sobre isso. A pose da Mulher Maravilha. É a postura. Vai melhorar a sua frequência. Você tá assim, ó, caidinha. A sua frequência vai ficar assim também. Melhora a sua postura. Dá um sorriso. Não consegue sorrir? Põe um lápis na boca aqui, ó. Fica assim por alguns segundos. Vai aumentar a sua frequência. Estou lendo Provérbio e ouvindo seus áudios no Telegram. Yes! Que legal, Kelly. Muito bom. Vai ler Provérbios. A gente falou, vamos ler Provérbios o ano todo. Até a gente gravar Provérbios. Até a gente viver Provérbios. Há uns dias atrás, aí uns 30 dias atrás, eu tava tendo uma DR. Quem nunca teve DR, hein? Conta aí. Tomara que ele não esteja aqui agora. Vira e mexe, ele entra aí. Mas tudo bem. Aí eu tava tendo uma DR. E aí eu senti que eu tava um pouco áspera. Então ele falava uma coisa, eu pá. Ele falava outra, eu pá. Tava meio sem paciência, sabe? Aí ele ficou bravo. Ah, como você tá? Não sei o que, não sei o que lá. Aí eu peguei, respirei fundo e comecei a falar com Deus, né? Porque antigamente eu não fazia isso, tá, gente? É uma transformação. Aí eu segurei a bocona, segurei a linguana e falei, vou lavar a louça.
Ótima terapia. Cheguei lá, comecei a lavar louça. A minha máquina de lavar louça, gente, tá sem funcionalidade. Tô sem torneira pra colocar ela, mas tudo bem. É bom, né? Tem esses momentos nossos aí. Se você não concorda com o que eu tô falando, ai, Luciana, você tá tendo, né, lavar louça, terapia, faz outra coisa que você gosta de fazer. Eu gosto de mexer com água. Aí fui lá lavar louça. Aí lavando louça, como com Deus, né? Falei, Senhor, eu vou perdoar ele, eu perdoo, esse é o melhor que ele pode dar, e não sei o quê, né? Toda trabalhada ali na PNL, nos pressupostos. E eu falei, esse é o melhor que ele pode dar, isso e aquilo. Aí Deus veio, assim, o Espírito Santo falando no meu coração. A palavra branda desvia o furor, Luciana. Provérbios. Lavar a louça e colocar um louvor, é isso aí. Ah, a Débora falou que tá na feira com a mãe acompanhando a live, coisa linda. Beijo na mãe também, viu? É isso. E o Espírito Santo falou ali no meu coração, a palavra branda desvia o furor. Eu falei, Senhor, eu não vou mais responder rapidamente. Só se vier ali do meu inconsciente, porque às vezes a gente faz coisas assim, é um processo, a gente vai melhorando. Aí você fala, nossa, fiz isso de novo. Busca outra estratégia para você parar de fazer isso. Põe um elastiquinho no braço e ó, pá! Cada vez que você murmurar, cada vez que você falar rispidamente com as pessoas. Uma coisa é o confronto, que tá tudo bem. Outra coisa é o afronto. É você ser afrontosa. Confronto, eu gosto muito de usar o exemplo da Rainha Esther, que no momento certo usou todo o seu charme e foi lá e falou com o rei. Ela é incrível, pra mim eu modelo ela. E aí o que acontece? Teve mais nesse dia, viu? Eu resolvi dar uma de boazinha e ir lá falar pra ele, pra ficar tudo bem, né? Aí eu falei, então, tava falando com Deus, aí ele ficou bravo, ele já tava bravo, ele, não quero saber. Aí eu lembrei e falei, eu prometi pra Deus que eu não ia falar mais. Então, no momento certo, nós vamos conversar sobre isso. E foi assim, no momento certo, nós conversamos sobre isso. Então, palavras de afirmação. Precisamos falar palavras de afirmação. Precisamos colocar em prática o que nós aprendemos. Eu sou filha amada do Rei. Eu sou imagem e semelhança do Criador, feita para governar sobre todas as coisas. Fala isso para você na frente do espelho até isso ser uma verdade absoluta na sua vida. Os primeiros dias pode ser que isso não faça muito sentido, que você não consiga acreditar. Mas continue, vai lá no espelho, fala, se veja. E assim você vai se amando. Se permita se amar. Porque é assim que eu vou amar o próximo, como a mim mesmo. Uma outra forma de nós mudarmos a nossa frequência assim muito rápido é através de imagens. E a visualização é imagens, né? Existe um estudo que é um estudo sobre os arquétipos. Arquétipos são imagens, assim, resumidamente, que você pode usar em poucos segundos. Você muda a química que está dentro de você. Então você pode usar mais essa ferramenta ainda, que é você ter imagens ali que vai... eu tenho no celular, eu tinha um albinho de arquétipos. O que é isso? É que agora, se você entrar no Instagram e ficar vendo muito sobre, exemplo, cachorro. Eu gosto muito de ver cachorro. Amo. Tem algumas raças específicas. Toda vez que eu for lá no busca, no explorar, vai aparecer pra mim. Então, assim, se você olha leão, cavalo, são imagens que a gente tem uma representação, a gente tem um driver. O que significa a imagem de um leão pra você? Pode escrever aí, enquanto eu dou bom dia aí pra Su. Tudo bem, Su? Saudades também. O que representa o leão? Eu vejo um leão, eu tenho uma representação. Eu vejo um coelhinho, eu tenho uma representação. Eu vejo um bebê
Que emoção que aquilo me dá? E a imagem mais poderosa que existe, comprovada cientificamente, é a imagem de Jesus. Não importa como que você representa ele, mas você vê uma imagem e lembrar de Jesus, você muda toda essa química dentro de você. Então são estratégias. A Jane falou de Deus, acho que leão, né? Então, olha que incrível. Leão feroz, protetor, força. É tudo isso. Leão remete força. Jesus, o leão da tribo de Judá, é a força. Então, isso nos ajuda a mudar toda essa nossa frequência. E quando eu mudo a frequência, eu mudo os resultados. Então, quem chegou aí depois vai ter a oportunidade, se quiser assistir a live desde o início. Eu estou falando de Mateus 5, deixa eu pegar o versículo. Mateus 5, 28, onde Jesus falou assim: se você apenas olhar para outra pessoa e tiver intenção de adulterar, no seu coração você já adulterou. Já é adultério. Porém, como ele é maravilhoso, e nós podemos usar isso para o bem. Então vamos lá, Mateus 5, 28. Se você olhar e desejar estar com uma outra pessoa, no seu coração você já adulterou. Porém, eu posso usar isso para o bem. Se eu olhar para algo e no meu coração eu já colocar uma intenção positiva da minha missão, do meu propósito, e já ver isso concretizado, já aconteceu. Não sou eu que estou falando, é Jesus. Então, a gente precisa entender que ele não vai separar uma lei para o bem, essa daqui só vai funcionar para quem fizer, para quem pecar. Não, para o bem também. Então eu mudo minha visualização, eu mudo a minha emoção e eu mudo a minha frequência. Assim eu mudo meus resultados. Eu escutei uma coisa que eu fiquei muito impactada. Como que é quando a gente está com esse viés negativo tão forte, aonde a gente fica depressivo, ansioso, estressado, nervoso? Por mais que a gente conheça Deus, a gente não está com intimidade com Ele. E até a gente descobrir que a gente pode sim ter intimidade com Ele, nós somos comparados ao cachorro que come carniça. Então o cachorro, existia um cachorro que só comia carniça. E o dono dele queria que ele deixasse de comer carniça para ele comer algo bom. E aí o dono dele chegou e falou assim para ele: olha, você vai comer contrafilé. Ele não queria o contrafilé, ele queria carniça, porque ele acreditava que era só a carniça que ia fazer, que era o que ele podia comer, que é o que ele merecia. E o dono foi aos poucos tirando a carniça e dando contrafilé, tirando a carniça e dando contrafilé. Ele foi entendendo que o contrafilé era melhor, que ele podia sim comer o contrafilé, até que ele quis comer contrafilé todos os dias. Então muitas vezes a gente conhece Jesus, a gente conhece Deus, mas a gente está ainda comendo carniça. Só que hoje ele fala para você: para. Você vai comer contrafilé, você vai comer o que é melhor. Tô falando contrafilé, mas é a teologia do contrafilé. Existe essa história. Mas ele tem muito mais para você. O que é uma carniça comparada a um contrafilé? O contrafilé é maravilhoso comparado a uma carniça. Então quando a gente está focando só no negativo, só no pecado, só eu sou o pior dos piores, eu não tenho jeito, eu sou assim, a gente tá comendo carniça. Quando a gente começa a entender que a gente pode parar de comer carniça, comer o contrafilé, a gente pode olhar os nossos pontos positivos, a gente pode olhar para Deus,
A gente pode olhar para Jesus e falar: eu sou sua imagem e semelhança, me ajuda. A sua palavra diz que eu fui feita para governar, que é o que eu falo aqui, que a gente pode viver, a gente pode e deve viver o reino de Deus a partir de agora. A salvação, ela é gratuita. Você acessou o sangue lá da cruz, você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, você aceitou o que Ele fez lá. Você entendeu. Se você não entendeu, você quer entender, pode me chamar em box, pode procurar alguém para falar mais sobre isso e declarar com a sua boca: eu aceito o que Jesus fez na cruz por mim e por você, para nos salvar. Você acessa a salvação. Mas o reino é tomado à força. Para viver o reino, você precisa se posicionar. Você precisa parar de comer a carniça e comer o contrafilé. Nem que isso seja uma transição aos poucos. Algumas pessoas vai ser, aconteceu agora, amanhã já tá comendo contrafilé e falando: não quero mais carniça. E tem uns que ainda vão comer a carniça. Mas faz uma transição.